Salve, amantes da pescaria e das boas histórias. No vídeo de hoje, você vai ouvir um relato que começa com 3 amigos buscando só mais uma pescaria tranquila, mas termina com um choro vindo do mato, uma boneca de palha com anzol no peito e um lugar que talvez nem devesse estar no mapa. Prepare-se para conhecer o tal Remanso da Cobra Fumando, um canto perdido, cercado de neblina e silêncio, onde até o peixe parece ter medo de aparecer. Aperta os cintos da imaginação, que essa história tem de tudo: riso, susto e muita vara torta. Bora pro conto. Meu nome é Joaquim Crispim dos Santos, mas ninguém me chama assim. No meio da turma da pescaria, sou conhecido mesmo como Zé da Vara Torta, e isso desde o dia em que, bêbado num fim de semana de lua cheia, fiz uma vara de pescar com cabo de rodo e ponta de antena parabólica. Peguei foi um siriema, mas isso é história para outro dia. Tenho 62 anos, nascido e criado na beira do Rio São Francisco, ali nas bandas de Piranhas, Alagoas. Já fui muita coisa nessa vida: pedreiro, guardador de carro, camelô de ventilador que não ventava, mas pescador mesmo eu sempre fui. Daqueles que sentem o cheiro da água e sabem se o peixe está com fome ou de má vontade. Nesse relato aqui, vou contar de uma pescaria que começou como qualquer outra, mas terminou com a gente ouvindo um choro vindo do mato. E não era de bicho nenhum conhecido. Mas, calma lá, cada coisa no seu tempo. Primeiro, deixa eu te apresentar os companheiros de desventura. Quem me acompanhava era o GG, nome de batismo, Geraldo Gonçalves, mas ninguém ousa chamar ele assim. GG tem 48 anos e o fígado de um homem de 92. Tem um bigode que parece que foi colado com cola quente e vive com um boné escrito "Pescador não nasce, estreia". Sabe aquele sujeito que fala pouco, mas cada palavra pesa 1 quilo? Pois é. O outro era o Perninha, nome herdado por conta da perna esquerda, que ele diz que encurtou num acidente de amor, mas na real foi tropeço numa escada de ônibus com uma garrafa de cachaça na mão. Perninha tem 39, mas já parece um ancião da floresta. Ele é o cozinheiro da turma e jura que sabe fazer moqueca de tilápia com leite condensado. E faz mesmo. O destino daquela pescaria era um lugar que a gente só ouvia falar no sussurro dos antigos: o Remanso da Cobra Fumando. Nome bonito, né? Mas ninguém sabia ao certo se era uma lagoa, um braço de rio ou uma ilusão coletiva. Segundo o finado Tião das Botas, que jurava ter pescado lá em 1987, o lugar era fundo, largo, cercado de mata virgem e com uma neblina que nunca se dissipava. Lá o peixe briga, morde, xinga e ainda some com tua alma se bobear. Ele dizia com o olho miudinho. Acordamos às 4h12 da manhã, porque GG diz que 4h12 é a hora exata que o vento vira. E partimos. O cheiro da madrugada era de terra molhada e café requentado no bule preto. Perninha veio assoviando um shot do Flávio José desafinado, e eu fui remexendo as varas de pesca que estavam todas emboladas como se fossem cobras apaixonadas. Seguimos de caminhonete velha, batizada de Madalena, que já devia estar pedindo aposentadoria desde o governo Sarney. A estrada era só buraco, galho de mato e buraco dentro de buraco. O rádio só pegava a estação evangélica em chinês e uma música brega do Reginaldo Rossi. Chegamos ao tal Remanso depois de 3h30. Tinha uma névoa esquisita no ar, um cheiro de mato molhado com alguma coisa doce que me lembrava goiaba fermentada. O lugar era lindo, um espelho d'água cercado de árvores retorcidas, com cipós pendendo como fios de cabelo de uma bruxa. Nenhum som de passarinho, só o zumbido das cigarras e o vento mexendo as folhas. A gente ficou um tempo olhando para o lugar em silêncio, sem saber por onde começar. GG pigarreou, cuspiu no chão e disse: "Tem alguma coisa estranha nesse lugar. Sinto cheiro de coisa enterrada." Perninha riu. "Deve ser tua dignidade, GG. Tu não toma banho desde o mês passado." Mas no fundo, eu também senti. Não era medo, nem desconfiança. Era mais como um arrepio na espinha, sabe? Como se a água ali já tivesse visto muita coisa e não tivesse esquecido. Ainda assim, montamos acampamento, armamos as barracas, preparamos a fogueirinha, penduramos os mantimentos numa árvore, por causa dos gambás e do Perninha, que tem mania de comer no sono,
e colocamos as varas de pesca no suporte improvisado com galho de pau-ferro. Antes de lançar o primeiro anzol, GG fez o de sempre. Riscou um pedaço de carvão na própria testa e murmurou uns versos que ninguém entende. Diz que é proteção dos pescadores do tempo do cangaço, mas eu acho que ele só gosta de fazer pose. Bora, eu disse. Que peixe bom não espera. E foi aí que a aventura começou. Mas vou contar com calma, porque a noite ia cair, a névoa ia engrossar, e o que a gente ia ver e ouvir naquela margem ia dar conversa até hoje no Bar do Louro. Logo que a gente lançou as linhas d'água, o silêncio pareceu baixar de vez. Não aquele silêncio de paz, de contemplação, não. Era um silêncio que parecia conter respiração, como se o próprio rio estivesse esperando a gente errar. Eu botei a minha vara preferida na água, a francisquinha, vara de bambu com alma de guerreira, que já tinha aguentado pacos do tamanho de bicicleta. Perninha logo jogou a dele com tanta força que o anzol ficou preso numa árvore do outro lado da margem. GG, por sua vez, ficou só observando, com aquele olhar de quem já sabe que vai pegar peixe antes dos outros. Isso aqui tá é morto, murmurou Perninha, depois de 10 minutos. Morto tão é teus dotes de pescador, retruquei. Tu pesca como quem mexe sopa. A brisa do remanso, fria e meio úmida, e trazia um cheiro que ia de barro novo a carniça velha, dependendo da direção do vento. O sol começava a subir, mas parecia que fazia questão de se esconder atrás das nuvens grossas. E o GG ali, quieto, impassível, tomando um gole da garrafa de café que ele jurava ser só café. No primeiro pulo que a água deu, Perninha gritou e tropeçou no balde de isca. Meu Deus, foi um bicho! Era só um lambari brincando com uma folha. Homem, tu não serve nem para susto, disse GG, sem levantar a voz. A manhã foi passando assim, cada um fingindo que sabia o que estava fazendo, enquanto os peixes faziam questão de ignorar a gente solenemente. Em dado momento, GG começou a conversar com a vara. Vai, menino, sente o cheiro da traíra, se concentra, escuta a água. Perninha, que já tinha desistido de pescar e estava fritando banana na frigideira amassada, olhou para mim. Ele sempre conversa com vara? Só quando tá sóbrio, respondi. Quando tá bêbado, é com o anzol. O almoço foi um improviso clássico. Arroz papa com ovo, banana frita e um torresmo que GG trouxe enrolado num guardanapo desde o dia anterior. A gente comeu ali na beira, sentados em tronco, com os pés na água. Perninha, como sempre, queria colocar um som no celular, mas não tinha sinal. Melhor assim, lugar que tem Mato Grosso e sinal de celular junto, eu desconfio. Depois do almoço, Perninha resolveu dormir. GG puxou um narguilé portátil, que ele mesmo fez com um pedaço de cano PVC, e começou a soprar fumaça de hortelã e dúvida. Eu fiquei ali, firme, esperando o tal sinal da natureza. Uma borboleta roxa passou voando e GG arregalou os olhos. É hoje. Essa borboleta aí é das boas. Quando passa, é peixe grande na certa. Ou pode ser só uma borboleta, GG. Cala a boca que ela me olhou com respeito. Dito e feito. 5 minutos depois, GG fisgou alguma coisa. A vara curvou com força. O anzol pareceu segurar uma pedra que mexia. E o grito veio. Tá brigando! É das boas! Zé, pega o puçá! Corri igual menino quando vê a mãe com chinelo na mão. Peguei o puçá, que era mais remendo do que rede, e me preparei. GG suava como tampa de panela, com a linha esticada e a boca travada. Vai rebentar! Vai rebentar! Gritava Perninha, já de pé com o celular tentando filmar, mas sem bateria. Depois de uma luta digna de novela mexicana, GG puxou uma enorme sacola plástica cheia de algo escuro e gosmento. Silêncio. Tu pegou um feitiço? Eu disse, só meio brincando. Eu peguei o que sobrou da dignidade do Perninha, respondeu ele, já rindo. A sacola fedida foi jogada pro lado, e o mistério ficou. Era algo estranho, não era só lixo. Tinha uns panos enrolados, uns barbantes, até um crucifixo torto ali no meio. GG passou álcool na mão e riscou o chão com carvão de novo. Agora sério, esse lugar não quer ser pescado. Quem não quer é os peixes. GG, falou Perninha. Tão é de greve. A gente riu
mas o clima ficou esquisito. A neblina da tarde começou a descer mais cedo do que o normal. O som da mata ficou mais alto, com cigarras gritando num tom desafinado. De longe, a gente ouvia alguma coisa como um tambor fraco, mas podia ser só nosso estômago. Foi então que escutamos um assovio, seco, rápido, 2 notas, curtas. Todos nós viramos o rosto ao mesmo tempo. Não tinha ninguém ali, só mata. Perninha coçou a barriga. GG se levantou e eu fiquei ali, sentindo o couro cabeludo formigar. Vocês escutaram? Foi o vento, disse GG, mais para ele mesmo do que pra gente. Eu escutei, disse Perninha, e não gostei. Aí, como se o destino fosse roteirista de filme barato, a água borbulhou. A vara de GG se mexeu sozinha, e a minha também. Mas antes que a gente pudesse correr, o som veio de novo. Assovio. E logo depois, um choro, vindo da mata. Um choro, de criança. Parei. Meu corpo inteiro parou. GG estava branco feito farinha. Perninha largou a banana que estava comendo. Vamos embora? Ele perguntou com voz de menino. Eu queria rir. Dizer que era brincadeira. Que devia ser alguma coisa natural. Mas não era. Ninguém sai daqui sem pegar um peixe, disse GG, tentando fazer pose de valente. Mas que a gente fique esperto, isso sim. E assim terminava o dia. Ou melhor, começava o mistério. Naquele momento, depois do choro vindo da mata, a gente ficou parado feito garça assustada, cada um com o olhar mais arregalado que o outro. GG ainda tentava manter a postura de homem vivido, mas a mão dele tremia feito vara verde. Perninha tinha engolido seco e se sentou de novo, só que com as costas viradas para a mata, como se isso anulasse o perigo. Vocês viram mesmo? Perguntei, já sabendo a resposta. Vi não, eu ouvi, respondeu GG, baixo, quase sussurrando, e foi perto. O céu, que já vinha com cara de quem ia chorar, fechou de vez. A neblina começou a descer como véu em enterro, cobrindo as margens do remanso, e o barulho da água já não era mais só água, tinha um ritmo estranho, como se o rio respirasse. Foi quando a fogueira começou a chiar. Isso mesmo, chiou, sem ter ninguém mexendo nela. Perninha deu um pulo. Eu falei que esse lugar estava mal assombrado. Tu fala isso de todo lugar que não tem Wi-Fi. Retruquei, tentando aliviar. Mas nem eu estava conseguindo brincar direito. Tinha algo errado. O tipo de sensação que não é medo de bicho, nem de gente, mas medo antigo, que vem do osso. Foi nesse clima que ouvimos galhos se partindo na mata. Passos. 1, 2, 3. Como se alguém pisasse em folhas secas com calma. Devagar, mas chegando. Cada passo mais perto. GG pegou o facão. Perninha catou a vara dele como se fosse lança. Eu segurei minha lanterninha de cabeça que nem funcionava mais desde o Réveillon de 2019. É um bicho? Deve ser um bicho, cochichei. Mas a gente sabia que não era. Do meio da névoa surgiu uma figura. Alta, magra, usava uma espécie de capa ou manto escuro que parecia feito de saco de aniagem. Na cabeça, um chapéu velho, de palha desfiada. E no rosto, não dava pra... Estava coberto por um pano preto com buracos para os olhos, tipo aquelas máscaras de antigamente, que os cabras usavam para fazer promessas nas procissões. A figura parou na beira da clareira, bem ali, a uns 20 passos da gente. Não falou nada, só ficou olhando. Gente, a gente só veio pescar, disse GG, com uma voz que eu nunca tinha escutado nele. Educada. A figura não respondeu. É sério, nós não queremos confusão, completou Perninha, já encolhendo os joelhos, como se desse para virar tatu bola. Aí a figura levantou a mão, lentamente, e apontou para a água. Depois, virou-se e voltou a andar para dentro da mata, sem pressa. Sumiu na névoa como se nunca tivesse estado ali. Ficamos em silêncio uns 5 minutos. Eu não tô doido, né? Eu disse. Se tiver, tamo tudo no mesmo hospício, disse GG. Perninha só balançou a cabeça. A vontade de sair correndo era grande, mas a curiosidade era maior. Ele apontou para a água. Eu disse. Por quê? Talvez tenha alguma coisa lá, sugeriu GG, já recobrando o espírito aventureiro. Pode ser uma armadilha, um monstro, um corpo, um peixe místico, um portal para o inferno. Enumerou Perninha, ainda sem levantar do chão. Mas fomos. Pegamos a lanterna velha, a vara com o anzol triplo e o puçá de guerra. Seguimos devagar até o ponto onde o homem tinha apontado.
A água ali era mais escura, quase negra. Tinha uma corrente leve que fazia redemoinhos sem barulho. GG lançou a linha com jeito, como se tivesse lançando uma pergunta, e ficamos ali, esperando. 2 minutos depois, a linha esticou com força. Um puxão tão bruto que a vara quase voou da mão de GG. "Pega! Segura!" ele gritou, e fomos todos para cima. Era uma luta. O que quer que fosse, estava bravo. GG puxava com técnica, mas o bicho respondia com força. A vara vergava, a linha cantava, e a gente suava mais do que em forró no calor. A coisa foi puxada até a beira, e quando finalmente apareceu na superfície, a gente arregalou os olhos. Era uma cabeça de peixe, enorme, tipo de bagre, mas com escamas que brilhavam em vermelho. Mas o corpo não estava lá. Era só a cabeça, com os olhos vítreos e a boca entreaberta, mordendo ainda o anzol. "É um aviso", disse GG. "É coisa de encanto. Perninha." "Mais prático", falou. "Isso é vandalismo. Alguém jogou essa cabeça aqui para assustar a gente. Ou o peixe perdeu o corpo no submundo", disse eu, meio sério, meio brincando. A gente olhou ao redor. A neblina não passava. A mata parecia mais fechada. E um cheiro estranho começou a vir da direção do acampamento. Corremos de volta, e quando chegamos lá, a fogueira tinha se apagado sozinha. E sobre as pedras, onde antes estava o arroz-papa e os torresmos, havia um objeto, uma boneca, de palha, com olhos costurados e um anzol preso no peito. Aí, não teve mais conversa. "A gente vai embora, agora", disse GG, já guardando tudo na sacola. "Nem que eu tenha que carregar Madalena nas costas", gritei. Perninha não falou nada, só foi recolhendo as coisas com uma rapidez que desmentia a perna manca. Em 20 minutos, estávamos dentro da caminhonete, com a boneca jogada longe no mato e o motor roncando para sair daquele lugar amaldiçoado. Mas antes de dar a partida, GG olhou pelo retrovisor e disse, em voz baixa, aquilo não era bicho, nem gente, era uma lembrança de alguém que não foi embora. E partimos, deixando o remanso, a boneca, a cabeça de peixe e aquele choro que ainda ecoava. A estrada de volta parecia mais longa do que a ida, mesmo sendo a mesma. A Madalena roncava, tossia e engasgava em cada buraco como se também tivesse sentido medo. Perninha dirigia com os olhos fixos no farol, como se qualquer desvio pudesse nos jogar de volta no remanso. GG, no banco do carona, esfregava as mãos o tempo inteiro, como quem lavava algo que não queria mais carregar. E eu, no banco de trás, olhava pela janela o mato passar. Ou melhor, não passar, porque aquela neblina ainda nos acompanhava. Ninguém falava nada. E quando a gente, trio de pescadores, fica mudo por tanto tempo, é porque tem coisa que a gente não quer botar em palavras. Parecia que quanto mais a gente comentasse o que aconteceu, mais real aquilo se tornava. Vocês acham que a gente incomodou alguma coisa? Quebrou o silêncio o Perninha com a voz baixa. Aquilo lá não era só um lugar, disse GG. Era tipo um altar, um recanto antigo, daqueles que ninguém mais visita, mas que ainda está vivo. Mas a gente não fez nada. Só pescou, cozinhou e correu. Falei indignado. Pescou onde não devia. Acendeu fogo onde era silêncio. Comeu onde outros rezavam. Fiquei quieto. GG, quando falava assim, virado em poesia mística, era melhor deixar ele terminar. Foi aí que a Madalena estancou. Parou do nada, bem ali no meio da estrada de terra, no trecho mais estreito, cercado de árvore, onde nem luz de luar entrava direito. Perninha virou a chave. Nada. Tentou de novo. Só um engasgo. Isso é implicância. A gente sempre foi parceiro, Madalena, disse eu, dando uns tapas no painel. Foi quando um vento forte soprou pela estrada, mesmo sem nuvem no céu. Vento pesado, de roçar árvore e dobrar mato. A poeira subiu e passou por cima do carro, como se alguém tivesse correndo com capa de monge pela estrada. Ninguém falou nada. Perninha tentou de novo. Vrum! Madalena pegou e não esperou o comando. Perninha engatou a marcha com uma rapidez que eu nunca tinha visto, e a gente sumiu dali como se o capeta estivesse vindo a pé. Depois de um tempo, finalmente saímos da parte de terra e chegamos no asfalto. O mundo pareceu voltar ao normal. As árvores ficaram menos tortas. O céu abriu. Até rádio pegava.
Paramos na beira da estrada, num posto velho. Era tipo um oásis. Tinha pão dormido, café amargo e banheiros sem tranca. Mas para nós, era hotel 5 estrelas. Sentamos os três num banquinho de cimento, tomando café num copinho plástico que soltava gosto de petróleo. A gente volta? Perguntou Perninha. Voltar para onde? Disse GG. Lá nem devia existir no mapa. Aquilo era uma cilada, falei. Não tem peixe que valha passar aquilo de novo. Mas tu viu o tamanho da cabeça do bagre? Disse GG, como se fosse um troféu. Vi. E vi também a boneca com o anzol no peito. Vê se isso entra em campeonato. Rimos. Rimos de nervoso. Rimos porque era isso ou chorar. GG tirou do bolso um pedaço da linha que ele tinha cortado quando puxou a cabeça do peixe. Vou guardar isso aqui, para lembrar que nem todo peixe vale a linha, e nem todo remanso é descanso, acrescentei. Voltamos para casa ainda naquele dia, cada um para o seu canto. Não postamos foto, não contamos nas redes, nem chamamos para o churrasco de costume. Foi uma pescaria silenciosa, que se espalhou só no olho e no tom da voz quando a gente se encontrava no bar do Louro. O tempo passou. 1 mês, 2. A gente voltou a pescar em outros lugares, mais calmos, mais vivos. Mas de vez em quando, um puxão mais forte na vara fazia a gente se olhar de lado. E GG sempre dizia, se tiver com cheiro de remanso e silêncio de alma, larga e corre. A coisa mais estranha, no entanto, aconteceu semanas depois. GG foi no mercadinho comprar sal grosso. Mania dele, diz que é para afastar azar do freezer. Lá, encontrou uma senhora idosa, daquelas que vendem ervas e defumadores enrolados em jornal. Ela olhou para ele, parou e disse, tu mexeu onde não devia. Ele, sem entender nada, respondeu, como é? O remanso tem dono? E o dono guarda o que sobrou dos esquecidos. GG voltou branco, me ligou na mesma hora, contou tudo e terminou com, eu não volto lá nem por um troféu do Guinness. E realmente, nunca voltamos. Mas, como toda boa história, o que não se repete vira lenda. A cabeça de peixe, a boneca, a figura na neblina, tudo isso ganhou versões, aumentos e variações conforme a gente contava. No fim, não era mais só uma pescaria, era uma expedição ao invisível. E é disso que a parte 5 trata, de como essa memória virou conto, piada e ensinamento passado de boca em boca. E porque até hoje, quando escuto um assovio no meio do mato, eu fico esperto. Hoje em dia, toda vez que alguém me pergunta qual foi a pescaria mais doida da minha vida, eu puxo a cadeira, peço um copo americano de pinga com limão, dou uma risada meio travada e digo, senta, que essa história não é para pescador de fim de semana. Não. Já contei esse caos umas 50 vezes, no bar do Louro, no aniversário da minha irmã, pro padre da cidade e até pro meu neto, o Joãozinho, que tem só 9 anos e já acha que tilápia tem dente de leite. Cada vez que conto, o povo acha que eu aumento. Dizem que a boneca já andava sozinha, que a cabeça do peixe piscava, que a figura da mata voava. Mas a verdade é que eu nem preciso inventar. O que aconteceu lá no remanso da cobra fumando foi tão fora do comum, tão fora da curva, que só de contar o que vivemos já parece mentira o suficiente. GG, hoje em dia, diz que aquilo foi teste dos antigos, tipo provação, para ver se a gente era homem mesmo. Ele virou místico, vive com patuá no pescoço, água benta na pochete e uma medalhinha de São Pedro amarrada no retrovisor do carro. Pescador ainda é, mas agora ele pergunta até pro vento se pode lançar o anzol. Perninha foi mais radical. Largou a pescaria por uns meses. Disse que preferia jogar dominó e cuidar das galinhas da tia. Só voltou a pescar quando eu chamei ele para ir num lago artificial, cercado de cerca elétrica, com peixe comprado e segurança na portaria. Ainda assim, levou 1/3 no bolso e ficou rezando quando o peixe boiava. E eu? Bom, eu aprendi que pescaria não é só pegar peixe. É entrar em território que não é teu com respeito. É sentir o ambiente, ouvir o mato, saber a hora de calar. Porque tem lugar que não é só lugar. É memória, é santuário, é aviso. E quem entra sem pedir licença pode sair com mais do que anzol vazio. No bar do Louro, quando eu começo a contar a história, o povo vai se achegando. Até os que dizem que não acreditam, ficam de ouvido em pé.
A história sempre começa igual. A gente só queria pegar um peixinho, mas ouvimos um choro vindo do mato e termina com o silêncio. Sempre tem um que engole seco, olha para fora e diz: "Tá vendo aquele remanso ali perto de Brejo do São Tomé? Pois é, dizem que tem uma boneca lá também. Já me perguntaram por que a gente não voltou lá com câmera, com drone, com gente de reportagem. Mas pescador que se preza sabe, tem coisa que é para ser vivida, não registrada. E tem lugar que só se mostra uma vez, e só para quem ousa sem saber o que vai encontrar. O que ficou dessa história foi o respeito. A gente ainda pesca, ainda se diverte, mas não entra mais em mato fechado sem benzer a vara e dar bom dia pro mato. E olha, eu nunca mais ouvi aquele assovio. Mas de vez em quando, no fim da tarde, quando a névoa vem rasteira pelo rio e o sol fica escondido atrás da serra, eu tenho a sensação de que o dono do remanso ainda observa. E nessas horas, eu falo com ele, sério, em voz baixa, mas com firmeza. Fica tranquilo, cabra, a gente não volta. E se voltar, é só para deixar uma oferenda e ir embora. Joãozinho, meu neto, adora essa história. Vive dizendo que vai ser pescador igual o vô, mas quer ir pro remanso para ver se acha a boneca e tira uma selfie. Que selfie o quê, menino? Tu tem que levar a respeito? E vela. Digo, outro dia ele me perguntou, vô, e se aquilo tudo foi só sonho? Se foi sonho, foi sonhado por 3 ao mesmo tempo, com gosto de arroz-papa e cheiro de cipó molhado. No fundo, é isso que a gente leva da vida de pescador. Memória, porque peixe, vara, isca, isso vai, estraga, some, mas as histórias, essas ficam, crescem, criam escama e dente, e quando bem contadas, mordem feito piranha. E se alguém duvida, se alguém diz que história de pescador é mentira, eu digo, mentira é peixe sem espinha. Agora, exagero. Exagero é o que dá gosto na lembrança. O remanso da cobra fumando virou lenda na nossa cidade. Até tem quem diga que conhece alguém que já viu a figura encapuzada. E quando aparece um turista perguntando onde fica, o louro responde, fica onde o medo encontra a coragem. E nenhum GPS funciona. A vida de pescador é feita disso. Riso, susto, silêncio e grito. E eu agradeço por ter vivido cada segundo daquela aventura. Porque no fundo, foi ali que eu entendi. Pescar não é só puxar bicho da água. É puxar histórias da alma. E essa, meu amigo, essa ninguém me tira. E aí, meu povo, o que vocês acham que era aquela figura encapuzada na beira do mato? Será que foi só imaginação de pescador cansado? Ou tem mesmo lugar onde o anzol fisga mais do que peixe? Se curtiu essa aventura, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar do Zé da Vara Torta e compartilha esse vídeo com aquele amigo que jura que nunca se assusta em pescaria. Se inscreve no canal para mais histórias cabulosas, engraçadas e cheias de peixe. Ou quase. Até o próximo Contos do Anzol.